Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma aula. Hoje, na nossa aula, a gente vai aprender um pouquinho as diferenças que existem entre resfriados comum, gripe e Covid-19. Todo mundo já sabe que desde 2020, em março de 2020, começou a pandemia. Infelizmente, foram muitas vidas levadas e muitas vidas destruídas, por esse terrível vírus. E aí, muitas pessoas, no começo, pensavam que era uma coisa normal, como sempre foi as gripes e os resfriados, que não levava à morte, e a gente conseguia com remédio, com repouso, com algumas coisas mais simples, conseguir eliminar. Mas infelizmente não. O vírus, o Covid-19, foi um vírus que veio, sim, foi muito de repente, fomos pegos de surpresa e em pouco tempo foram muitas pessoas que morreram em decorrente desse vírus. Então, hoje na nossa aula, eu vou trazer um vídeo do Dr. Drauzio Varella. Ele vai explicar de uma forma tranquila, uma forma simples, de fácil entendimento, os cuidados, a diferença de cada um deles. E também trouxe umas imagens para vocês, Busquei umas imagens para vocês, fiz uma breve pesquisa para poder reforçar tudo que a gente está para aprender na aula de hoje, tá bom? Espero que vocês gostem e levem essa informação para o maior número de pessoas, para a gente poder aprender, um pouquinho sobre cada um dessas doenças que nos rondam, que deixa a gente, tira um pouquinho até da nossa paz, gente? Então, vamos para o vídeo e depois para as imagens. E no final, eu vou trazer a atividade do dia, para poder, para vocês terem mais significado em tudo que foi falado aqui hoje. Então, até agora mesmo. E a diferença entre gripe e resfriado é uma diferença muito clara, embora na prática todo mundo confunda. Aliás, na prática a pessoa espirrou, diz que está gripada. Bateu um vento, ela acha que pegou gripe. Pegou uma friagem, ela acha que pegou gripe também. Na verdade, gripes e resfriados são doenças provocadas por vírus. São doenças que têm sintomas semelhantes, mas há muitas diferenças entre elas. Por exemplo, as duas dão dor de garganta, coriza, nariz fica meio pingando, aquela coisa congestionada, os olhos avermelhados, podem dar febre. Mas as semelhanças param aí. No caso, o resfriado é provocado por uma quantidade enorme de vírus. Vírus que não têm nem relação uns com os outros. Em comum, eles têm o fato de atacar as mucosas respiratórias. E só. Esses vírus são mais de 200. Por isso que a gente pega 2, 3 resfriados, às vezes, num ano, porque a gente adquire imunidade contra um, mas não contra os outros. Esses vírus acometem a parte alta do sistema respiratório. Garganta, um pouco da traqueia, os brônquios maiores e aqui as mucosas do nariz e dos seios da face, provocando esse corrimento nasal muito característico. O resfriado cura em 2 a 5 dias e acabou. Os sintomas dão um pouco de quebradeira, mas você consegue tocar o seu dia a dia, embora seja um pouquinho prejudicado pelo desânimo, mas você tem força muscular e condição até de trabalhar. A gripe é diferente. A gripe é provocada pelo vírus influenza. E esse vírus influenza é o mesmo vírus que vai sofrendo mutações, por isso que a vacina da gripe funciona um ano, não funciona no ano seguinte. Esses vírus provocam uma infecção muito mais grave. Também dão dor de garganta, coriza, dão tosse, mas eles comprometem as vias aéreas inferiores, os pequenos brônquios. Então dão uma tosse mais forte e a infecção é mais grave. Enquanto o resfriado dá uma febrícula, 37 e pouco, 37,5, 37,7, a gripe dá febre mais alta, uma febre que passa de 38 graus. E ela derruba, porque o vírus dá dores musculares, um cansaço absurdo. Eu costumo usar como critério de separação, quando alguém me diz, eu peguei uma gripe, doutor, o mês passado, eu pergunto, foi trabalhar? Se ele disser, olha, eu fui, mas eu não aguentei, tive que voltar para casa.
provavelmente é gripe. Se ele disser, não, eu fui trabalhar, até consegui, mas meio com mal-estar, me arrastando um pouco, foi resfriado. A gripe joga você na cama, você não tem escapatória. Nós pegamos muito mais resfriados no decorrer do ano do que gripes. As gripes são, felizmente, eventos mais raros e mais complicados. Muitas pessoas de idade acabam tendo complicações, como pneumonias, etc., e eventualmente perdem a vida depois de quadros gripais. Então, essa diferença é fundamental. E esses espirros que a gente dá quando vai na geladeira, quando abre a geladeira, recebe aquele ar frio, ou quando vira o tempo, esses espirros, em geral, não são nem gripe nem resfriado. Esses espirros são mais relacionados a quadros alérgicos e a mecanismos de defesa do próprio aparelho respiratório. Vem aquele ar frio, o que ele faz para se defender? Ele faz você espirrar. Então, espirro não quer dizer gripe, não quer dizer resfriado. Gripes e resfriados são doenças provocadas por vírus. Sem o vírus, você pode apanhar a friagem que você quiser. Já imaginou se a friagem que fosse responsável por essas infecções? E quem mora no Canadá? E quem mora na Noruega? A maioria dos casos da doença ocorre por complicações de um resfriado e gripe e não requerem tratamento específico. Mas algumas pequenas resfriado e Covid-19. Você sabia que existe diferença entre gripe, resfriado e Covid-19? Vamos aprender um pouquinho sobre cada um deles. Gripe, tosse, espirro, dor de garganta e no corpo, cansaço, febre e sudorese. Resfriado, tosse, espirro, dor de garganta, coriza, nariz entupido. Resfriado. Vamos entender melhor? O resfriado é uma infecção viral muito comum e geralmente ela é benigna. O resfriado pode ser causado por vários tipos de vírus e os sintomas, embora parecidos com os da gripe, são mais leves. Os sintomas são febre baixa, tosse seca, irritação de garganta, cansaço, mal-estar e congestão nasal. O organismo costuma combater naturalmente a doença de 3 a 4 dias. Gripe. A gripe é uma infecção viral causada pelos vírus influenza, que acomete pessoas de todas as faixas etárias. Os principais sintomas incluem dores nas articulações, tosse, calafrios, desidratações, fadiga, congestão nasal, febre de 39 a 40 graus, perda de apetite, fraqueza muscular. A pessoa não aguenta, ela tem que deitar para poder se sentir melhor. Esses sintomas podem durar de até 2 semanas e evoluir para uma doença mais grave, como a pneumonia. Agora, a Covid-19, as 3 doenças são caracterizadas por afetarem o trato respiratório, embora desencadeiam sintomas semelhantes. O coronavírus é uma doença que pode causar a morte em poucos dias. Algumas pessoas infectadas não precisam de ser hospitalizadas. Outras já têm a fase mais grave da doença. Sintomas mais comuns presentes: febre, tosse seca, cansaço, perda do paladar ou olfato. Os sintomas graves que a pessoa tem que ir para o hospital: dificuldade para respirar ou falta de ar, perda da fala, mobilidade ou confusão. Dores no peito, os sintomas podem aparecer 6 dias depois que a pessoa for contaminada, ou até mais. A transmissão. O contágio ocorre pelo contato entre pessoas por meio de gotículas de saliva expelidas durante a fala, tosse ou espirro. Essa disseminação ocorre mais facilmente em ambientes fechados. A transmissão ainda pode ocorrer de forma indireta, ou se tocar com as mãos em uma superfície ou objeto contaminado. Em seguida, colocar as mãos na boca e nariz. Então, todo cuidado é pouco em lugares fechados, em ônibus, em supermercados, né? Sempre usar o álcool gel e a máscara para não se contaminar. A prevenção: lavar as mãos frequentemente com água e sabão, usar álcool em gel, evitar tocar as mãos e os olhos e nariz, evitar contato próximo com pessoas doentes, ficar em casa quando estiver doente, cobrir o nariz e a boca quando estiver impossibilitado de estar usando a máscara, limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência,
Como combater? O uso de máscaras passou a ser obrigatório para entrar em todos os lugares. Lave bem as mãos antes de consumir os alimentos. Cuidados necessários para nossa proteção e sobrevivência. Mantenha os ambientes bem ventilados, limpos e arejados. De preferência, passar álcool gel em tudo, né? Lave bem as mãos com água e sabão quando tossir ou espirrar, se não houver disponibilidade de água e sabão. Aí você pode usar o álcool gel, né? Se estiver impossibilitado de lavar as mãos, o álcool gel faz esse papel. Em todos os lugares, hoje é obrigatório o uso da máscara, né? E do álcool gel. A pandemia e os idosos. Vamos ver agora um pouquinho o que a pandemia trouxe na vida dos idosos, que foram os mais prejudicados. O isolamento social afetou todas as idades, principalmente os idosos, que estão mais expostos a desenvolver complicações da Covid-19. A importância do apoio familiar. Neste momento, por estarem inseridos no grupo de risco, o apoio familiar é fundamental para garantir a saúde e proteção. O período de isolamento social pode causar mudança na rotina. Pode causar consequências para a saúde mental, pois com a mudança na rotina, muitos podem enfrentar problemas relacionados à solidão, a falta de interação social, a ausência do contato familiar, entre outros. Eles podem se sentir abandonados, né? Então, eles podem ter problemas também mentais, ansiedade, depressão. O abraço teve que ser modificado. A ausência foi uma prova de amor. Vacinas. As vacinas da gripe são divididas em 3 grupos virais, A, B e C. A vacina contra a gripe influenza é considerada uma das medidas mais eficazes para evitar casos graves e óbitos por gripe. Além disso, a vacinação permitirá, ao longo do tempo, de prevenir complicações, óbitos e as suas consequências. A vacinação contra a gripe também tem como objetivo minimizar a carga da doença, reduzindo assim os sintomas que podem confundir com os da Covid-19. Lembre-se que a vacina da gripe imuniza apenas contra o vírus da gripe. Quem recebeu a vacina não está protegido contra os resfriados e nem da Covid-19. Portanto, mantenha os cuidados necessários para a proteção. Previne-se e cuide do seu próximo. A vacina contra o Covid-19 foi disponibilizada para toda a população do Brasil em março de 2021. Infelizmente, foram muitas vidas perdidas. Famílias que hoje sofrem a morte de seus familiares, mas tivemos a esperança que após tomar a segunda dose, a pessoa está protegida, mas ainda com todos os cuidados necessários de prevenção. Ultimamente está sendo disponibilizada a terceira dose. Então, espero que vocês tenham aproveitado a aula, aprendido um pouquinho a diferenciar gripes, resfriados e Covid-19. Muito parecidos, os sintomas podem ser confundidos, mas você tem que ir procurar um médico, né? E diferenciar. E se prevenir também, né? E proteger o outro, porque isso é muito importante. Não se pode falar de educação sem amor. Paulo Freire. Então, pessoal, depois de assistir o vídeo, né, do Dr. Drauzio e o PowerPoint que eu passei para vocês, né, que eu escolhi algumas imagens, algumas coisas falando sobre cada um deles, as suas diferenças, como prevenir, né, como se cuidar do outro, porque agora com o Covid-19 a gente aprendeu que a gente não pode cuidar só da gente, a gente também tem que cuidar do outro, né? Se protegendo, usando máscara, usando álcool gel. Então, tudo que foi falado no vídeo, espero que vocês tenham aprendido, né, um pouquinho. Leve para a família de vocês, leve para as pessoas, né, da sua comunidade, das pessoas que convivem com você, para atingir o maior número de pessoas. Espero que a partir dessa aula de hoje esteja um pouco mais claro, né, um pouco sobre o resfriado comum, gripe e Covid-19. E como atividade, né, para a gente fortalecer, reforçar tudo isso que a gente aprendeu na aula de hoje, a gente pode fazer de grupo, né? Acho que vai ser bem interessante que vocês podem conversar entre vocês e
um ajudando o outro, acho que vai ser mais fácil, né? A gente pode fazer, a gente vai como uma proposta vai ser um trabalho de um cartaz, né? Colocando nesse cartaz 3 cartazes, né, por grupo. Então vai ser no primeiro cartaz imagens, o que vocês acharem de resfriado, gripe e Covid-19, né? Faz um apanhado geral de um pouquinho de cada um deles e coloca no cartaz, tá? Para poder reforçar tudo que a gente aprendeu na aula de hoje, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!